Boa noite, boa noite. A paz do Senhor Jesus para todos vocês, meus amigos do Facebook, Instagram, WhatsApp e no meu canal YouTube. Quero agradecer você que tem me ajudado a pregar o Evangelho. Eu tenho sede. O Espírito de Deus tem colocado sede na minha vida de ser um ganhador de alma. E por isso que eu tenho me esforçado o máximo possível. Só que esta graça não vem do Zé Maria, José Maria. É o Espírito de Deus que tem nos ajudado a se preocupar, sim, com os necessitados, com os aflitos. E a igreja, ela é um hospital, é um pronto-socorro de Deus, para socorrer aqueles que estão atingidos pelas armas espirituais, demoníacas, pessoas oprimidas, pessoas com depressão, pessoas tentando tirar suas próprias vidas. E a igreja é para isso. O Espírito de Deus está na igreja para ajudar você. Quando você entra na igreja para ouvir a palavra de Deus, o Espírito de Deus já está ali para te atender. Ele é Deus. A pessoa do Espírito Santo está ali para te curar, para expulsar os demônios, para levantar os paralíticos, para fazer maravilha. É o Espírito Santo que domina no governo da igreja. O Espírito Santo, ele está aqui na terra, é a pessoa do Espírito Santo para convencer os pecadores, para libertar os oprimidos e fazer o homem e a mulher reconhecer a soberania de Jesus. O único caminho que leva ao céu é Jesus Cristo. E o homem, a mulher, só consegue entender a palavra de Deus, esse segredo de Deus que estava oculto séculos e séculos e séculos. E na dispensação da graça, de graça, o Espírito de Deus, ele está buscando os escolhidos de Deus. Deus está mandando o Espírito Santo buscar os seus escolhidos. Na dispensação da graça, os filhos de Abraão na fé, que somos nós gentios, o Espírito Santo está com essa incumbência de buscar no Brasil, na América do Sul, na América do Norte, na América Central, na Ásia, na África, na Oceania. O Espírito de Deus está com essa grande responsabilidade. E ele está levantando homens e mulheres, missionários, pregadores da palavra de Deus, para ir nesses lugares difíceis. Mas o Espírito de Deus está capacitando, dando entendimento. Hoje eu quero falar sobre perseguição. Você que faz a obra de Deus, não pensa você que vai ser tudo fácil. Fazer a obra de Deus é um desafio. E aqui Jesus estava no Sermão da Montanha, no capítulo 5, versículo de número 10, que diz assim: bem-aventurado os que sofrem perseguição por causa da justiça, ou seja, por causa da palavra de Deus. Porque você faz a vontade de Deus, você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido em todos os lugares, porque agora vai ser uma luta travada. Você agora pertence ao reino de Deus, o reino da luz. Então o governo das trevas, o reino das trevas, vai começar a te perseguir. Então o diabo vai usar os seus adeptos, aqueles que não conhecem a palavra de Deus, vão te perseguir, vão te humilhar, botar apelido, fazer chacota de você. E a Bíblia diz que bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque dele é o reino dos céus. No versículo 11 diz assim: bem-aventurado sois vós, ou são vocês, quando vos injuriarem e perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós ou contra vocês, por minha causa. No versículo 12,
exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus. Olha só, porque assim perseguiram quem? Os profetas que foram antes de vós, ou seja, os profetas que existiam no passado, que já morreram, dormiram no Senhor, todos eles foram perseguidos. Elias foi perseguido? Foi. Jeremias, Isaías foi cerrado ao meio. Profeta de Deus. Você que é um profeta, você que prega a palavra de Deus. Paulo, por exemplo, foi perseguido, não foi? Foi tão perseguido que foi decapitado. João Batista, precursor, o precursor, aquele que preparou o caminho do Senhor Jesus Cristo. Ele morreu decapitado também. Então todos os profetas que estavam fazendo a vontade de Deus foram perseguidos. Então não se preocupe. Fazer a obra de Deus, se prepara, que você vai ser perseguido. Você vai ser perseguido dentro da igreja, você vai ser perseguido dentro da sua casa, você vai ser perseguido, sabe onde? Lá no seu local de trabalho. E Jesus falou para nós exultarmos e alegrarmos. Já imaginou? Uma pessoa levanta um falso testemunho, uma acusação contra você, você alegrai-vos, exultai e alegrai, porque é o grande o vosso galardão lá no céu, porque assim perseguiram os profetas. Os profetas foram perseguidos. Todos eles. Jeremias é chamado profeta chorão. Profeta que, quando ele falava, acontecia. E os príncipes, hoje como se fosse um ministro, aqui os conselheiros do rei, era contra a pregação de Jeremias, porque Jeremias era um profeta de Deus. Jeremias não tinha medo, falava a verdade. Então você que fala a verdade, você que prega o evangelho, prega contra o pecado, contra a imoralidade, você vai passar luta. Tem lugares aí que você não pode pregar o evangelho, não pode falar contra o adultério, contra a fornicação. Você falar isso dentro de certos lugares, você nem no púlpito só, nem põe a mão no microfone, você é colocado numa geladeira, as pessoas te colocam lá no banco, não te dá oportunidade, se torna-se uma pessoa invisível. Sabe por causa de quê? Porque o homem ainda está no estado natural. Dentro da igreja é natural, carnal, e as coisas de Deus é espiritual. Como é que Deus vai operar numa igreja onde tem pecado? Quando o profeta quer falar a verdade, o homem não quer ouvir a verdade. Como é que Deus vai levantar os paralíticos? Como é que Deus vai fazer milagre se o homem está sendo um empecilho? É o homem. Porque quem dirige a igreja é o Espírito Santo. Não é o pastor, não é o bispo, não é o apóstolo. Quem dirige a igreja é o Espírito Santo. Por isso que precisamos buscar o poder de Deus. O evangelho não é show bíblico, não é show de conhecimento. O evangelho não é manifestação humana. Isso é sobrenatural. Jesus está dizendo que se você quiser fazer a vontade dele, você vai ser perseguido por causa da justiça. Porque você tem que falar a verdade. Doa quem doer. Você tem que pregar contra o adultério, contra o pecado, contra a imoralidade. Tem que pregar. E Deus não chamou covarde, medrosos. Deus chamou você para pregar a palavra de Deus. E Jesus está dizendo que muitos profetas foram antes de nós e foram perseguidos. Foram ou não foram? Elias, Acabe mandou buscar em todos os governos e não achou Elias. Jezabel, ameaçou matar Elias. Elias teve que fugir para uma caverna. Perseguição, lutas. Moisés, quantas perseguição, quantas ameaças Faraó falou para ele, quando ele levava a palavra de Deus, para que Faraó libertasse o povo, deixasse o povo adorar a Deus.
Talvez essa luta que você está passando é porque você é um profeta de Deus. E o profeta de Deus, ele incomoda. Aquele que não está no Espírito, incomoda ele. Você que é usado por Deus. Você que tem os dons. Você que tem dom de cura, dom de maravilha, dom da palavra, dom da ciência, da sabedoria. Se prepare. Os demônios da inveja vão se levantar contra você. Daniel foi perseguido, que o profeta Daniel foi. Perseguido tanto, que fizeram um decreto e Daniel foi lançado na cova dos leões. Então, a Bíblia diz para você se exultar, se alegrar, porque isso tudo faz parte do Evangelho. Jesus foi perseguido? Foi. Foi humilhado? Foi. Quantas vezes pegavam pedra para jogar em Jesus? Quantas vezes os escribas, os fariseus, os doutores da época, faziam conspiravam, faziam reuniões a pegar Jesus. E Jesus, ele muitas das vezes escapuliu das mãos dele, porque não era chegada a hora ainda da sua glorificação da morte. Jesus ia para os montes, Jesus pedia para a população, para a multidão que o seguia, para não dizer para ninguém aonde ele estava, porque Jesus é Deus. Ele sabia que a obra do Calvário ainda estava demorando para acontecer. E ele tinha que pregar o Evangelho. Todos os lugares onde Jesus chegava, entrava na sinagoga, tinha alguém ali espionando a pregação de Jesus Cristo. Nem todo mundo, numa reunião presente, estava ali com fome, com sede da palavra de Deus, para ouvir Jesus falar. Estava esperando uma oportunidade, uma falha. Principalmente aqueles judeus ortodoxos, aqueles fariseus, os doutores da lei na época, conheciam a Torá, conheciam a Bíblia, de Gênesis a Deuteronômio, aos profetas. Já imaginou? Conhecer os livros da lei, conhecer tudo. E mesmo assim perseguir aquele que estava falando da palavra de Deus. Então Jesus falou que você vai ser perseguido. Aqui, vamos ler aqui, Timóteo, Epístola do apóstolo São Paulo a Timóteo. Isso, vê aqui. Timóteo. Vamos lá? Primeira Timóteo. Vamos ler 1 Timóteo. Isso aqui. 1 Timóteo. Deixa eu ver se é aqui. 2 Timóteo. Segunda Timóteo. É essa aqui mesmo. Glória a Deus. Aqui, 2 Timóteo, capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, no versículo 12, que diz assim: e também todos os que piamente querem viver em Cristo Jesus, ou seja, servir a Deus, padecerão o quê? Perseguição. Então, o apóstolo Paulo está dizendo que todos que piamente querem viver em Cristo Jesus, ou seja, fazer a vontade de Jesus. É difícil fazer a vontade de Jesus? É renúncia. É você não se envolver em pecado, em coisas erradas. E isso incomoda, sabe quem? Aqueles que têm a vida errada. Quem está na vida errada não quer ouvir a verdade. Quando você começa a falar a verdade, eles querem excluir você. Então, você que faz a vontade de Deus vai padecer perseguição, vai, por causa da palavra de Deus. Então Jesus falou: exultai-vos e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão lá no céu. Todos eles foram perseguidos. Você vai ser perseguido também. Eu e você vamos ser perseguidos. No trabalho. Pensa você que às vezes a pessoa te trata assim, te dá um bom dia, boa tarde, boa noite, está tudo bem? Não. Porque ela não tem o Espírito Santo.
Então ela é vulnerável. Então ela, por exemplo, te observa o dia todo, olhando para você, só que observa você para ver falha. O ímpio, ele só vê as nossas falhas. O diabo não deixa ele enxergar as nossas qualidades, as nossas virtudes. Faz de tudo para enxergar a falha. Hoje, por exemplo, você vai pregar o evangelho, qual é o obstáculo? Qual é a desculpa que as pessoas têm para não ir na igreja? Aponta o dedo. Diz para aquele pastor, aquele irmão, aquele que está no pecado, aquele que foi acusado de corrupção. É uma estratégia que o diabo usa para impedir as pessoas ir para a igreja. Então o que acontece? Você que faz a vontade de Deus, muitas vezes você está indo para a igreja, sabe o que as pessoas falam? Lá vai um ladrão, lá vai um explorador da fé, mais um que vai ficar rico. É assim que ele nos trata. Porque acha que pregar o evangelho é buscar riqueza. Nos trata como mercenário, interesseiro, exploradores da fé, da ingenuidade das pessoas. Não. Nós vamos passar por isso. Acusação. Quando Deus abençoa você adquire um carro, a primeira coisa que o ímpio fala é que você começou a roubar. Porque o ímpio, tudo que você tem incomoda ele. Só que não é ele, é o diabo. O diabo usa o que é a mente dele, porque ele não tem a mente de Cristo. Então, nós temos o Espírito Santo. Não baixe a cabeça. Não entrega os pontos. Enfrenta o diabo. Você tem o Espírito Santo. Você tem o Espírito Santo na tua vida. Enfrenta o diabo. Jesus falou que no mundo nós teríamos aflição, perseguição. O que é a aflição? A aflição são os problemas. Linguagem de figura é um desemprego, é uma doença, é uma dívida, um casamento muitas vezes que não vai bem. São aflições, são as lutas da vida. E nós vamos passar por tudo isso. E muitos têm passado por tudo isso. Sabe como é que nós resistimos? Porque nós temos o Espírito Santo. É Ele que nos ajuda. O apóstolo Paulo falou que quando ele pensava que estava fraco, aí é que ele estava forte. Porque o poder de Deus, ele se aperfeiçoa na fraqueza. Então, não se curve. Não aceite derrota. Quanto mais você passa a luta, aí é que vem a vitória para a tua vida. Não entregue o cargo na igreja. Não entregue. Você que é pastor, não se acovarde. Você tem a unção de Deus. Não foi o homem que chamou você. Quem chamou você foi Deus. E Deus se batizou com o Espírito Santo. Te deu unção. Essa unção. E ninguém tira de você. Ninguém toma de você. Levante a cabeça. Não fique caído. Não fique prostrado. Esforça-te. Tem bom ânimo. E Deus será contigo. Que Deus te abençoe. Deus te guarde. A luta está grande. A luta está difícil. Está muito pesado. Exultai e alegrai. Porque assim perseguiram os profetas que foram antes de cada um de nós. Muitos morreram. Hoje essa Bíblia está aqui em nossas mãos. Mas custaram vida de tradutores. Quantos irmãos foram mortos em praças públicas, perseguidos na época da Inquisição? Os papas perseguiam os cristãos, aqueles que faziam a vontade de Deus. Chegavam nos portos, chegavam ali os contêineres, e eles procuravam onde tinha a Bíblia. Era tido como um contrabando. Os religiosos, os imperadores da época, os papas, eles davam ordem para perseguir os crentes, perseguir aqueles que falavam a vontade, faziam a vontade de Deus. E muitos foram mortos em praças públicas, queimados. Nero, por exemplo, imperador de Roma, quantos crentes foram mortos? Sabe o que ele fazia? À noite, ele amarrava os crentes e cedeu ali o espaço do palácio
para botar fogo nos crentes, iluminar ali a escuridão. Muitos crentes sofreram. Quantas arenas, quantos irmãos foram devorados, quantos foram mortos. Se lembra do Hitler? 6 milhões de judeus. Perseguição. Está chegando a perseguição também da igreja. Não se iluda. Os céus e a terra passarão, mas as palavras de Deus não vão de passar. E assim como foi nos dias de Noé, assim será também no dia da volta de Jesus Cristo. Assim como foi no dia de Ló, vai ser na volta de Jesus. Não se iluda. Olha as guerras, olha as doenças, olha a miséria, olha a fome, olha a pobreza cada vez mais. Olha as pessoas em desespero, pessoas vazias, pessoas sem paz, pessoas se destruindo. A volta de Jesus. E nós, como igreja, precisamos levantar a cabeça e pregar o Evangelho. Nós temos do nosso lado, sabe quem? A força de Deus. A pessoa do Espírito Santo. É Ele que nos ajuda. Ele quer te ajudar, tá bom? Que Deus te abençoe, Deus te guarde. Quando vir a luta, dá glória a Deus. Quando vir as pelejas, as dificuldades, dá glória a Deus. Não entregue os pontos, não pare na beira do caminho. Siga para o alvo. Pela soberana vocação que Deus te deu, prêmio, Deus vai te dar um galardão, tá bom? Que Deus abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja. Um ótimo, forte abraço e boa noite para você. Hoje, segunda-feira, dia 11 de abril de 2022. Deus te abençoe.